Hoje é domingo, dia 10 de dezembro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no segundo domingo do Advento. Enquanto esperamos para celebrar o Natal, isto é, a encarnação do Verbo de Deus que veio tomar a nossa carne e habitar no meio de nós, somos convidados a redescobrir e a aprofundar a nossa própria relação com Deus. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação neste segundo domingo do Advento é de Marcos, no capítulo 1, versículos de 1 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais um dia e vamos nos dedicar aos nossos exercícios para assim fortalecer a musculatura da nossa alma. O primeiro exercício de hoje, a partir do texto do Evangelho que nós meditamos, ouvimos, é pensar que a vinda de Cristo, ela põe em primeiro plano o movimento de Deus rumo à humanidade. Essa expressão foi o Papa Bento XVI quem disse. Com ela, então, pretende-se mostrar que Deus é quem toma iniciativa. Ele vem, ele toma um movimento em direção à humanidade. É muito bom e confortador para nós saber disso. Nós nunca teríamos forças e capacidade, decisão suficiente para irmos até Deus. Mas ao contrário, Deus veio até nós. É claro que isso então não está resolvido. A proximidade de Deus pede de cada um de nós uma resposta. É preciso que cada um responda livremente a essa aproximação que ele faz. Ouvimos no texto do Evangelho: Preparai no deserto o caminho. São palavras dos profetas, do profeta Isaías e do profeta Malaquias. A partir disso, então, nosso segundo exercício para hoje: pensar neste convite à preparação. A preparação para a vinda do Senhor.
Essa vinda que nós vamos celebrar memorial no dia do Natal, mas essa vinda do Senhor que chegará um dia quando se manifestar gloriosamente, ou quando formos chamados à sua presença. E aí, neste preparar o caminho, vemos o exemplo que a liturgia nos coloca hoje de João Batista. João Batista que faz esse caminho na humildade. Um homem que vivia no deserto, que vivia com pouco, apenas com o necessário, e dizia da grandeza de Deus. Essa expressão que João Batista diz: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Esse era o serviço oferecido ao menor de todos os servos. E João Batista então não se considera nem o menor de todos os servos, dada a grandeza de Jesus, Deus que se fez carne. Terceiro exercício para nós pensarmos: Jesus não entrou no mundo por acaso. A sua vinda não foi assim. Deus falou assim: tá difícil, tá complicado lá o mundo, deixa eu mandar Jesus. Não. Sua vinda foi prometida, foi profetizada, foi preparada. E assim o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim podemos também dizer nesse tempo do Advento: nós nos preparamos porque Ele voltará. Ele voltará um dia pela segunda vez. No Evangelho de hoje, o início do Evangelho de São Marcos, ele começa justamente apresentando a pessoa de Jesus. E ele diz: início do Evangelho. Esse início não é só porque é o início do texto, mas é o início da Boa Nova. Essa Boa Nova do Evangelho é de quem? É de Jesus, não é de Marcos, não é de Pedro, não é de André, não é de outro. É de Jesus. E quem é Jesus? Jesus, o Cristo. Às vezes nós podemos correr o risco de pensar que falar Jesus Cristo é sobrenome, como Júnior Pereira. Pereira é sobrenome. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é o título de Jesus. Jesus é o ungido, o Messias. E ainda mais, São Marcos diz: Jesus é o Cristo, o ungido Messias, ou Filho de Deus. Nesse tempo do Natal nós teremos ocasião para refletir e pensar sobre isso. Em Jesus Cristo habita duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso é a nossa fé. Quarto exercício para este nosso segundo domingo do Advento: a figura de João Batista. Na figura de João Batista, vamos refletir, vamos pensar, vamos visualizar. Ele é um profeta, mas um profeta que vai adiante do Senhor, porque ele tem uma missão: preparar para que Jesus seja acolhido, para que o Messias, o Cristo, seja reconhecido no meio da humanidade. Ele, João Batista, é a voz que clama no deserto, que convida, que chama no deserto. Veja bem essa expressão, né? Foi lá no deserto que o povo caminhou rumo à terra prometida. O deserto é a nossa vida rumo à eternidade. Então, na nossa vida, uma voz continua clamando para que nós nos voltemos para Jesus, para que estejamos preparados e o acolhamos. João Batista é aquele que vem preparar o caminho do Senhor. Por isso ele faz um batismo de conversão, de mudança de vida. Ele vem arrumar o espaço, preparar os corações para que pudessem acolher Jesus. João batiza com água. Esse batismo de João não é o mesmo batismo de Jesus e o batismo que a igreja faz. Por isso a igreja hoje batiza criança.
porque ela não batiza simplesmente para conversão. O batismo hoje é um sacramento que nos configura a pessoa de Cristo e nos faz participar do seu mistério de vida e redenção. São Paulo diz lá na carta aos Romanos: pelo batismo nós participamos da morte de Cristo. Com ele morremos e nascemos para a vida nova. Também um quinto exercício para nossa meditação e reflexão neste domingo. Hoje, 2023, eu e você, que temos uma caminhada de igreja, sabemos quem é que deve vir, que virá uma segunda vez. É Jesus. Porém, nós estamos ainda caminhando na fé, não na visão clara. Então precisamos cultivar a esperança e o amor. E mais ainda, nos colocamos numa posição de batista como precursores também para, com nossas palavras, vida e atitude, preparar a chegada, a segunda vinda de Jesus. Mas também nos colocamos como testemunhas, porque nós cremos, nós fizemos uma experiência com o Senhor e devemos anunciar para o mundo. Senhor Jesus, neste segundo domingo, nos colocamos na Tua presença e Te pedimos, prepara o nosso coração na força do Teu Santo Espírito, para que de fato creiamos em Vós, o acolhamos sempre das diversas formas que vens ao nosso encontro. Prepara o nosso coração, Senhor, para que tenhamos fé firme e verdadeira e sejamos também precursores e testemunhas vossas. Sobretudo, Senhor, hoje te pedimos, dai-nos, como João Batista, a humildade, o desapego e o reconhecimento da Tua grandeza. Fica conosco, Senhor, ilumina e guia os nossos passos. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.